quem achou que ia ser goleada, se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu, tá certo? Muita gente, muito corintiano achou que ia golear o São Paulo, que ia meter outro 6-1, que isso e aquilo. Até o próprio São Paulino estava muito preocupado, até pelo atual momento dos dois times. O São Paulo vivendo uma crise, sua maior crise institucional da história, sem presidente, o presidente caiu sexta-feira. O Corinthians acabou de ser campeão da Copa do Brasil, embalado com o título, mas dentro de campo a parada foi diferente e o São Paulo conseguiu arrancar o empate lá na Arena do Corinthians e quase que ganhou o jogo. Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, deixa seu gostosinho, que é muito importante para o crescimento do canal. Tá certo, tropa? Bora para mais um vídeo então aí. São Paulo 1-1 com o Corinthians na Arena Neoquímica. Um jogo praticamente igual tá sendo os majestosos dos últimos anos. São Paulo e Corinthians do tempo não tá sendo um jogo bom, de muita chance de gols e tudo mais. Principalmente na Arena do Corinthians. É um jogo de muito empate, tá tendo muito empate entre São Paulo e Corinthians, principalmente na Arena. No Morumbi o São Paulo tem até ganhado do Corinthians. No Morumbi não tá tendo nem empate, o São Paulo tá ganhando. Nos últimos 3 anos eu falo. Nos últimos 10 clássicos, Corinthians e São Paulo, o São Paulo venceu 4, o Corinthians venceu 2 vezes, o São Paulo venceu 5 vezes. Aqui, ó, tá aqui os números aqui, certo? Nos últimos... Caramba, cadê? Nos últimos 10, são 6 vitórias do São Paulo, 2 vitórias do Corinthians e 2 vitórias e 2 empates. Dessas 6 vitórias do São Paulo, 5 foi no Morumbi, cara. Uma foi em Itaquera, nesses 2 empates, tudo em Itaquera, e as 2 vitórias do Corinthians em Itaquera. Então, nos últimos 3 anos, é lógico que no decorrer da história o Corinthians leva vantagem. Agora são 12 vitórias do Corinthians contra 1 vitória do São Paulo na Arena do Corinthians. Mas nos últimos anos é um confronto que está sendo equilibrado e de jogos muito feios, né, mano? Jogos feios. Hoje, de novo, o Corinthians, para mim, jogou melhor que o São Paulo. O São Paulo faz o gol com o Tapia. Danielzinho jogando muita bola, muito bom de bola esse Danielzinho, cara. Muito bom de bola, gostei muito. Se o São Paulo não perder o Marco Antônio pro Flamengo, pode dar muito bom essa dupla Marco Antônio e Danielzinho. O Crespo foi com 2 zagueiros, bom demais, ele foi com 3 volantes, que o São Paulo não tem meio de ligação. O Lucas ainda não conseguiu recuperar o seu bom futebol. São Paulo faz 1-0, o Corinthians estava melhor no jogo. Aí o segundo tempo o Corinthians pressiona, tudo mais dentro de casa, aí o Crespo retranca o time, como está sendo os clássicos, principalmente fora de casa de São Paulo, né? Os clássicos fora de casa, o São Paulo recua, cara. Tenta fazer o gol, vai pra cima. Com o Palmeiras é assim, e agora com o Corinthians, e aí toma um empate. O ano passado o Corinthians ganhou de 3-1, fez os 2 últimos gols depois dos 40 minutos, tava 1-1. Tá louco? Tenta fazer gol, vai pra cima, muda o time, cara. E aí empatou, o Corinthians empatou no finalzinho com esse moleque que é muito bom de bola, esse Breno Bidon, muito bom. Se o Corinthians conseguir vender ele bem, o Corinthians pode arrumar uma grana com isso, que esse moleque é bom. Fez o gol, o pessoal do São Paulino tá reclamando de falta, eu não achei nada não, na hora do gol, foi um gol legal. E aí o São Paulo faz um empate, eu acho que pela circunstância antes do jogo, por tudo do ambiente dos dois times, o Corinthians que vem de um título, acabou o ano aí campeão ano passado, o ambiente do Corinthians muito legal, a torcida embalou, time campeão, atual campeão da Copa do Brasil. Pega um São Paulo totalmente desfigurado, quebrado, sem presidente. O maior escândalo para mim do futebol, um dos maiores escândalos do futebol, o escândalo de corrupção do São Paulo para mim é maior que o do Corinthians. E sem presidente, o presidente sai sexta-feira. Muita gente colocando o São Paulo como o pior time paulista, como a sexta força, com Mirassol e Red Bull Bragantino melhores que o São Paulo. Aí pega um Corinthians dentro de casa, com apoio da torcida e tudo mais, o Corinthians, vamos, mas golear. E não foi isso que se viu, o jogo bem truncado e tudo mais, e acho que 1-1, apesar do São Paulo ter tomado o gol no finalzinho, talvez o empate foi até melhor que o São Paulo. Acho que o Corinthians, o Corinthians jogou melhor que o São Paulo, certo? Pressionou mais e tudo mais, mas o São Paulo conseguiu arrancar o empate. E mostra que esse negócio que o São Paulo vai cair. E o time do São Paulo dá até uma resposta para nós torcedores, estava muito preocupado, né? O jogador de São Paulo tem corrido, tem dado mostra que
Não é assim, apesar daquela derrota pro Mirassol, talvez agora pode ser uma nova era de São Paulo, que São Paulo vai vender. Esse time de São Paulo, tirando aquele jogo contra o Fluminense, é um time que vem de cara as derrotas. Lógico que tem um time pior. Talvez dos 12 grandes do Brasil, o São Paulo é o que tá vivendo o pior momento, cara. Né? E você pegar um clássico já contra o Corinthians, muita gente, o São Paulo pega o Corinthians, pega o Palmeiras semana que vem. Irmão, se o São Paulo empatar com o Palmeiras semana que vem, vai ser bom demais. Aí nós ganhamos do Santos, pô. Muita gente achava que o São Paulo ia ser lanterna no campeonato e tudo mais. E conseguiu empatar o jogo contra o Corinthians aí. O Corinthians vive o melhor momento que o São Paulo. Eu mesmo tava preocupado, falei, cara, se o São Paulo não tomar uma goleada no Corinthians, tá bom demais. Se o São Paulo perdesse o jogo de hoje, a crise não ia aumentar. São Paulo perdesse de 1-0, 2-1, a crise não ia aumentar no São Paulo. Ia ser a mesma coisa. Porque o time hoje, o time do Corinthians, atualmente, está melhor que o São Paulo. Está vivendo um momento melhor que o São Paulo. O que poderia fuder nós mais ainda é se o São Paulo tomasse a goleada do Corinthians. Um 4-0, um 5-0, um 6-1 de novo. Aí ia fuder, é perigoso até o Crespo cair. Agora perdendo de 1-0, 2-1, 3-2, não ia mudar nada, nós já tá em crise mesmo. São Paulo tá em crise. O time tá mal, crise institucional, roubalheira, presidente caiu, tudo mais. E aí, se o São Paulo vence, eu acho que a derrota ia ser pior pro Corinthians. Porque o Corinthians vem de uma derrota de 3-0, o Corinthians tá jogando um clássico dentro de casa, contra o time que hoje atualmente tá pior que você, pelo ambiente e tudo mais. O Corinthians atual campeão da Copa Brasil. Então se o Corinthians perde pro São Paulo, isso é pressão pro Dorival, cara. Isso é pressão. Porque muita gente, até os analistas aí, colocavam o Corinthians como favorito contra o São Paulo. Até porque o retrospecto dentro da arena, né? O São Paulo, durante muito tempo, não tem se dado bem na arena. E nos últimos tempos, o São Paulo tem jogado bola na arena do Corinthians, cara. Tirando o do ano passado do Campeonato Brasileiro, que o Memphis Depay fez aquele golaço contra o Sabino, que o Corinthians venceu de 3-1. Mas tirando aquele, os outros jogos, o São Paulo tem ido bem lá. Ganhou lá no Paulistão em 2024 com o gol do Luiz Gustavo. Teve jogos que o São Paulo foi bem, foi prejudicado e tudo mais. Teve bom jogo, teve um jogo no Brasileiro que foi 2-2, outro foi 1-1, que teve um jogão. Teve outros jogos truncados, aí tem a Copa do Brasil que o Corinthians ganhou, né? Foi legal. E aí esse hoje de novo não foi aquele jogão de bola, até porque é começo de temporada. Mas os clássicos de São Paulo tá muito acima. Os clássicos de São Paulo, o visitante tá muito difícil de ganhar. Principalmente São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians, o visitante não tem ganhado. Ou o visitante no máximo empata, mas ele não consegue ganhar do mandante. O Corinthians vai no Morumbi e tem perdido. O Corinthians tá nem empatando. Os últimos jogos no Morumbi, São Paulo e Corinthians, tá sendo só vitória de São Paulo, cara. E lá na Arena Itaquera, o Corinthians também perdeu em 2024. Eu falo nos últimos jogos, entendeu? Então, nos clássicos de São Paulo tem sido assim. Mas é começo de temporada, São Paulo e Corinthians, eu acho que o Corinthians hoje vive um momento melhor que o São Paulo, mas não é esse time muito melhor que o São Paulo, não acho. Acho time muito parelhos. Se o Lucas estivesse bem, se o Caleri estivesse bem, André Silva, São Paulo todo recuperado, sem esse ambiente conturbado, com o Corinthians muito bem também, é um time muito igual. O que aconteceu com o São Paulo em 2023 aconteceu com o Corinthians no ano passado, e é isso. Dois times que vivem duas crises institucionais braba e que os títulos deu uma amenizada, né? Mas é isso, cara. Agora o São Paulo, a partir de amanhã, enfim, o presidente vai tentar, talvez o São Paulo contrate algum jogador. Eu gostei muito do Danielzinho, muito bom de bola. Achei esse Matheus Pereira, parece que ele é canhoto, que jogou pelo Corinthians, entrou, parece que entrou bem. Breno Bidon joga muito, moleque é muito bom de bola, joga muito. O Yuri Alberto errou outro gol cara a cara, em cima do gol, ele errou um gol de cabeça. O Yuri Alberto é foda. E o Corinthians, pra mim, depende muito do Garro e do Memphis Depay. Talvez se o Garro e o Depay tivessem jogado hoje, o Corinthians teria vencido, porque Garro e Depay são jogadores diferentes. Mas pra mim, atualmente, Breno Bidon, como o ano passado, ele termina a temporada como o melhor jogador do Corinthians, na minha opinião, e esse ano, hoje foi o melhor jogador da partida, jogou muito, fez um golaço. O menino é muito bom de bola e eu sou o Corinthians, não vendi ele pro Flamengo. Vende pra Europa, cara. Perder ele pro Flamengo, eu acho que é fria pro Corinthians. Tá certo? Mas é isso, mano. O São Paulo agora, vamos ver aí.
Não perder tá bom para nós São Paulino, cara. Essa é a realidade. A gente tá sobrevivendo, São Paulino. Nós São Paulino tá sobrevivendo. O ano do São Paulo esse ano é sobreviver. É não tentar cair. E no Brasileiro vai ser a mesma coisa. E o Corinthians hoje tá vivendo um momento melhor que o São Paulo. O Corinthians tá na Libertadores, contratou aí. Vamos ver, o São Paulo não tem dinheiro para nada. Vamos ver o que vai acontecer. Né, mas eu achei um bom resultado de não perder, tá bom demais. E é isso, vamos ver o que acontece. O destaque para mim do São Paulo de novo é Danielzinho. O Tapia, mais uma vez, faz mais um gol na Arena do Corinthians. Se o São Paulo vence o jogo, o Tapia sair como um grande herói. Segundo gol que ele faz dentro da Arena do Corinthians, apesar de ser um jogador bem limitado, tá certo? O Tapia, Mike tem que ser o titular da lateral direita. O Mike não pipocou, tem uma hora que ele dá uma encarada do Bidu, e é isso, clássico é isso. Clássico é peitar e tudo mais. Pra mim não teve nada de polêmica. Estão reclamando do pênalti do Hugo Souza no Tafa, não foi nada. Reclamando do pênalti do Alan Franco no Roberto, acho que nada também. O gol do Corinthians também, pessoal, tá reclamando que o Bidon fez falta no Alan Franco, pra mim não fez nada. Resultado no final, pra mim, se tivesse para ter um vencedor, talvez seria o Corinthians, porque o Corinthians jogou melhor que o São Paulo. Não foi um massacre, nada, mas o Corinthians jogou melhor que o São Paulo e o São Paulo conseguiu segurar o Corinthians e dar uma frustrada na corintianada, dar uma frustrada talvez até no Corinthians, que muitos corintianos achou que o Corinthians ia golear, ia passar o carro no São Paulo, até pela situação que estava o clube, mas é clássico tudo e acaba... Normalmente clássico, historicamente, o time que tá pior acaba chegando no time que tá melhor e às vezes até ganha. Quase que o São Paulo ganhou. O Corinthians empatou o jogo aos 45 do segundo tempo. Beleza? Quero mandar um abraço todo especial para minha mãe querida, Dona Márcia, minha mãe. Hoje é aniversário dela. Dona Márcia, te amo de paixão, te adoro. Minha mãe, que é minha maior fã, ela que me ajuda sempre, ela que me dá força para continuar sempre, ela que me ajudou, que me estendeu a mão na hora que eu estava no fundo do poço. Minha mãe que fez aniversário de novo. Ela que me ajuda todo dia. Vou na missa com ela. Adoro a minha mãe e ela tá ficando mais velha hoje. Mãe, te amo, Dona Márcia, te adoro. Beijo no seu coração. Você mora no fundo do meu coração. Eu te adoro demais. Adoro a minha mãe. Ela é maravilhosa. Um beijo sempre, minha mãe. Dona Márcia é sempre, pra mim, é a melhor mãe do mundo. E eu adoro ficar aqui com ela, morar aqui com ela. Muita gente dá risada, me zoa, tudo, mas não tem coisa melhor do mundo que eu estar do lado da minha mãe. Tá certo? É isso. Quando eu mais precisei, tudo. Quando eu tava mal, quase no fundo do poço, tudo. Quem me ajudou, quem me deu um abraço, tudo. Quem chorou comigo foi a minha mãe. E ela que me dá força, tudo. E ela que é minha maior incentivadora a continuar fazendo os vídeos, tudo mais. Cheguei a pensar em desistir lá no começo. E ela que conversou comigo, falou, não, você vai continuar. Ela que me deu um rig light pela primeira vez. Ela que me deu um tripé. É isso. Te amo, mãe. Tamo junto. Valeu. Abraço.